Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Diz assim a palavra: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então aqui é uma palavra gloriosa, porque o Senhor diz: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Então, é para pregar o evangelho, a palavra. Perturbai as pessoas, perturbem os moradores da terra com a pregação da palavra, porque as pessoas se perturbam ao ouvir o evangelho, a palavra da salvação, porque ela traz à luz todas as suas obras, as obras das pessoas, conforme elas vivem, a palavra traz à luz. Então a pregação da palavra é uma perturbação para os moradores da terra. E a palavra diz: tocai a buzina em Sião,
clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. E também diz, se perturbem, se preocupem, moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Aqui no tempo do profeta Joel, seria a vinda, duas vindas, a vinda do Senhor Jesus, o nascimento através de Virgem Maria, daquela moça jovem ainda. Glória a Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, foi gerado Jesus no ventre de Maria e nasceu neste mundo. Cresceu, foi batizado aos 30 anos por João Batista no Rio Jordão, para que conforme o Senhor disse, para que se cumpra toda a justiça e todos tenham que ser batizados. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então creia no Evangelho, na palavra de Deus, e o Senhor Jesus deixou o exemplo, homem justo e poderoso, o Deus eterno entre nós, glória a Deus, o resplendor da glória de Deus. O Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um, perfeitos em unidade, glória a Deus. E o Senhor Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus, aleluia. Então tocai a buzina em Sião. Vamos tocar a buzina, vamos anunciar o evangelho da salvação e perturbar os moradores da terra. Pregar, anunciar o dia da salvação, o tempo aceitável. É hoje o tempo aceitável. A palavra está chegando a você. É o tempo aceitável, é o convite de Deus para a sua vida. Então, creia na palavra, leia a palavra, busque a luz de Deus para ler a palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, glória a Deus. Então, porque o dia do Senhor vem, ele está perto, e o Senhor Jesus já veio uma vez, agora esperamos o Senhor. Já se passaram mais de 2000 anos da vinda do Senhor Jesus, e o Senhor deixou exemplo, deixou o evangelho, os ensinamentos para nós, e só que aqui diz também que o Senhor virá pela segunda vez, segundo advento de Cristo. O Senhor descerá do céu com alarido, com grande clamor e toque de trombeta, e na terra haverá muito lamento, choro e ranger de dente por aqueles que não fizeram caso da pregação da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E continua, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então o Senhor Jesus veio e preparou um povo para si, para lhe servir na terra, um povo grandioso, glória a Deus, uma parte dos moradores da terra, aqueles que creram na palavra de Deus, aqueles que creram, um grande povo na terra, anunciando, e você já está inscrito neste povo em Jesus Cristo. Atente bem, porque dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, uma escuridão total. Este mundo está nas trevas pelo pecado, pela humanidade, escolheram mais as trevas do que a luz. A palavra diz, a condenação serão lançados nas trevas exteriores, por livre escolha deles, das pessoas. Então escolha a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, para que você não seja lançado nas trevas, como a palavra diz, na escuridão. Amaram mais as trevas do que a verdadeira luz. Jesus Cristo veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram, não o receberam. Então, creia, busque enquanto é tempo, durante o dia que se chama hoje. Se ouvir a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Creia na palavra, busque a Deus enquanto é tempo. Glória a Deus, aleluia. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas,
como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. O Senhor Deus é um fogo consumidor. Glória a Deus. Dura coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Está escrito na palavra. Então faça veredas direitas para os seus pés, para os seus caminhos, pela palavra e ensinamento das santas escrituras. Glória a Deus. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Então o Senhor vindo, o Senhor destruirá tudo. Toda a terra se reserva como um tesouro para o dia do juízo, o dia da destruição, e os céus se enrolarão como um livro. E o povo santo de Deus, os escolhidos, herdarão a nova terra da promessa, o paraíso, a glória de Deus, aleluia, como diz aqui, adiante dele, como um jardim do Éden, mas para trás um rastro profundo de destruição. Um desolado deserto, sim, nada lhe escapará, glória a Deus. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando. Ou seja, quando se fala em carros, em cavalos e carros, as carroças dos cavalos, simbolizando um grande exército, simbolizando a força de um exército. Glória a Deus, a força do cavalo. Eles eram montados em cavalos, soldados, e em carroças lutavam com suas lanças e espadas. Como o estrondo de carros sobre o cume dos montes, irão eles saltando. Como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso. Então, o anúncio, o exército do Senhor, é como se fosse o estrondo de carros correndo sobre os montes, aquela barulheira de carroças de um grande exército montado em cavalos, correndo, relinchando os cavalos, galopando aquele barulho sobre os montes. Glória a Deus, aleluia. Então, e aí vamos anunciando o evangelho. Um grande povo na terra está anunciando o evangelho, um grande exército do Deus vivo, aleluia. E a palavra chega até você porque alguém está anunciando o evangelho, para que você se prepare, para que você se converta a Deus e venha fazer parte deste grande exército. Glória a Deus. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Os rostos como a tisnadura, queimado, né, pelo fogo, pela fumaça ali, enegrecido, trincado, aquela coisa horrenda. Aleluia. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros. Ou seja, por toda parte levamos o evangelho da salvação de Deus. Ninguém escapará de chegar o evangelho até você. Só vai depender da sua decisão. Glória a Deus. Decida para a sua vida, para o seu próprio bem. Porque um erro nessa parte, nessa decisão, simboliza a condenação. Simboliza não ter o direito de entrar na vida eterna, da salvação em Cristo. Então tome a decisão acertada para o seu próprio bem. Não se preocupe se você vai estar agradando aquele que te trouxe o evangelho, por ele ser humilde, uma pessoa fraca, pequena, sem muita preparação, mas trouxe o evangelho da graça para você. Então seja humilde, aceite os conselhos, as recomendações, as instruções, aceite o convite que vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Não se desviarão da palavra de Deus, não se desviarão dos conselhos, da lei de Deus, da doutrina santa da lei, da palavra de Deus. Ninguém apertará seu irmão, ninguém apertará.
será pregado o evangelho e sem esforço, sem te oprimir, mas você vai decidir para a sua vida, glória a Deus. Irá cada um pelo seu carreiro, pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Então nos arremessamos sobre a mesma espada. Eis aqui a espada do crente, a espada do Senhor, a palavra de Deus, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, glória a Deus, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, glória a Deus, e como uma espada afiada, pensa nisso, é a palavra de Deus, olha aqui, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos, porque se você se arremeter sobre esta espada, sobre a palavra de Deus, palavra de vida, de salvação, de justiça, você será salvo, e aqueles que você anunciar e crer também serão salvos. Você tirará muitos que estão destinados ao fogo, à condenação, glória a Deus. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Olha, a palavra chega até você, você não sabe o momento que ela chega. Ela pode chegar dessa forma em vídeos, em áudios, poderá chegar alguém na sua casa e anunciar o evangelho para você encontrar pelo caminho, encontrar numa viagem, num banco de uma praça, senta alguém ao seu lado, numa rodoviária, num aeroporto, e ele vai destilando a palavra, ele te cumprimenta e logo estará falando da salvação em Cristo Jesus, Salvador. Então não se sabe como que ela vai chegar até você, como que a palavra chega, aceite e ouça de bom grado. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. A nossa luz, o nosso sol é Deus, é Jesus Cristo. O sol, diante dele, é como se tivesse enegrecido. O sol, a lua, as estrelas retirarão o seu resplendor. E isso, simbolicamente, falando, hoje a luz verdadeira, o sol da justiça é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus para nós, glória a Deus. Então, mas naquele dia, na aparição do Senhor Jesus, o sol se escurecerá e a lua não refletirá a luz do sol. Ela também estará apagada por conta do sol se apagar. E as estrelas também retirarão o seu brilho. Somente a luz de Cristo, tudo se tornará em trevas. Então, aqueles que não subirem com Cristo estarão numa treva exterior, numa treva eterna, numa espessa escuridão. Pense na palavra de Deus, pense na sua vida e para instruir os seus filhos no caminho que eles devem andar. Instrua os seus filhos, as suas crianças, no caminho que elas devem andar, e quando forem grandes adultas, elas se lembrarão da instrução da sua mãe, do seu pai, das instruções pela palavra de Deus, e andarão no caminho do Senhor. Não ande de qualquer maneira nesse mundo a esmo, sem uma luz de Deus, deixando o mundo te levar para a direita, para a esquerda, levando aquela correnteza te arrastando, mas faça você os seus caminhos, defina a sua vida espiritual, porque, olha, da sua decisão depende também seus filhinhos, porquanto você precisa os orientar da forma que deve servir a Deus. E se você tem um filho que serve a Deus e você não serve, observe o testemunho do seu filho, como que ele está fazendo, e acompanhe ele, siga os passos do seu filho, porque muitos pais estão desordenados nesta vida, mas os seus filhos estão caminhando no evangelho da salvação. Então ficamos com essa palavra, e o Senhor diz aqui, para se converter a Ele, converta-se ao Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e Deus te abençoará.
Ficamos com essa palavra, Deus seja louvado. Amém.